queria ler um texto com vocês, para a gente dar início ao estudo desta noite. O livro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, verso 1 a 9. Tem? Todos encontraram? Gálatas 1, verso 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora eu repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai bendito, reunimos mais uma vez, ó Pai, para te louvar, para te adorar e ouvir a tua santa palavra. Que o Senhor possa, ó Pai, tomar nossas mentes cativas em obediência à tua escritura, à tua palavra. Que eu possa derramar o teu Santo Espírito sobre nossos corações. Ó Pai, desvendar, ó Pai, os nossos olhos para que a gente possa contemplar Cristo, a sua obra, Pai, na qual o Senhor nos redimiu, nos trouxe vida novamente e nos reconciliou contigo, Senhor. Continua falando em nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Bom, hoje nós vamos falar de solos Cristos, ou somente Cristo. Bom, para recapitular o que a gente viu até aqui, no mês passado a gente começou uma série sobre a Reforma Protestante. E na primeira aula, nós falamos dos antecedentes da Reforma, o fim da Idade Média, a religiosidade, tudo. Na segunda aula a gente viu a vida de Lutero, e através da vida de Lutero a gente viu o começo da Reforma Protestante. E depois que a gente terminou a parte histórica, a gente falou que a gente começou uma série sobre os solas da Reforma. Ou seja, as principais ênfases dos reformadores da época da Reforma. E aquela questão, sola quer dizer o quê? Somente. Eram as principais ênfases dos reformadores. Sola a Escritura, ou seja, somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente o Cristo e somente a Deus a glória. Nas aulas passadas a gente viu só a Escritura, a autoridade, a gente viu o fundamento da autoridade, que é a Bíblia, que é a palavra inspirada de Deus. E na última aula a gente falou sobre a graça, o sola gratia, somente a graça. E nós vimos que o ser humano ele só vai a Deus porque o Deus vem e dá vida a ele novamente. Nós ali destrinchamos um pouquinho aí de Efésios 2, Nós vimos que o ser humano está morto, está jogado no rio do mundo, está sobre um jugo que é da carne, do mundo e do diabo, está debaixo da ira de Deus, só que Deus vem e o resgata dessa situação terrível. E como eu disse para vocês também na última aula, os próximos solas que a gente estava estudando é concernente à soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação. Como o homem é salvo, como ele conquista, como ele é salvo por Deus. Nós vimos na última aula que é mediante a graça. O que é graça? É um favor imerecido. Nós não merecíamos porque a gente estava nos nossos pecados, e Deus vem até nós com graça, mediante o Evangelho do seu Filho, e nos dá vida novamente, nos revive e nos reconcilia com Ele.
Hoje nós vamos falar de solos Cristo, ou seja, somente Cristo. E quando vem essa palavra solos Cristo, ou somente Cristo, o que os reformadores queriam dizer? A primeira coisa que tem que vir na sua mente é a questão da suficiência. Cristo é suficiente. Né? Os feitos de Cristo, as obras de Cristo, né, são suficientes o quê? Para a nossa salvação. Ele é o único mediador. Quando você ouve essa palavra, solos Cristo ou somente Cristo, é isso que tem que vir na sua mente. Cristo é suficiente para a nossa salvação. A obra que Ele realizou no Calvário, aquilo que Ele fez por nós, é suficiente para nos salvar. E Ele é o único mediador entre Deus e os homens. O único mediador. Tenha sempre isso em mente. A palavra religião, ela quer dizer no latim é religare. Ou seja, a questão da religião é religar o homem com Deus. Só que mediante a religião isso é impossível. Né? Porque a gente tem estudado, né, a gente está vendo no livro de Romanos e nesses estudos, que o homem não consegue ir até Deus pelas suas próprias forças, pelo que ele faz. Né? Não somos nós que agradamos a Deus, satisfazemos a Deus, expiamos os nossos pecados, ou seja, cancelar os nossos pecados para ser agradável e Deus nos dar como recompensa o céu. Não. Por isso que religião não leva ninguém para o céu. O único meio de nós irmos para o céu é mediante uma pessoa, Jesus Cristo. Talvez você já ouviu a palavra, não, Cristo não é religião, Cristo não é religião mesmo. Porque a religião, ela tem os seus parâmetros, as suas práticas para você se purificar e ir até o céu. Mas nenhum homem, nenhum ser vivo consegue chegar ao céu por aquilo que ele faz. Nós temos visto até agora, como na última aula, o Sola Gratia, o favor imerecido, nós não merecíamos, mas Deus vem até nós e nos resgata, nos dá vida novamente. A religião não consegue religar o homem a Deus. Não há nada que possamos fazer para se religar a Deus. Somente Cristo pode fazê-lo. E por que os reformadores, então, davam essa ênfase no somente Cristo? Vocês sabem por quê? Vocês lembram da primeira aula sobre a questão do fim da Idade Média, como é que estava a situação lá? A gente fala aqui da religiosidade da Idade Média. Nós falamos que ao fim da Idade Média teve um ativismo febril na religião. As pessoas procuravam de tudo quanto é maneira apaziguar os seus pecados, expiar os seus pecados mediante as suas práticas, mediante as coisas que elas faziam. Para quê? Para estar preparado para que quando chegasse diante de Deus, Deus não o enviasse ele ao inferno, ou se ele não fosse para o inferno, fosse primeiramente para o purgatório, e ali passar pouco tempo. Porque o purgatório é um local de sofrimento. Então as pessoas tinham um ativismo febril na religião. Praticavam coisas, usavam os meios da igreja, os sacramentos. Nós vemos aí as peregrinações aos lugares santos, nós vemos a veneração das relíquias, que a gente falou um pouquinho, né? A intercessão dos santos, as indulgências e os sacramentos que a igreja fornecia, né? Que eram os 7 sacramentos que acompanham a vida do indivíduo desde quando ele nasce até a sua morte. Ele está ali sobre os sacramentos da Igreja Católica, né? E por aí vai. Só que a questão do sacramento a gente vai falar quando a gente falar do sola fide, do somente a fé. Que vai ser na próxima aula. Aí a gente vai abordar um pouquinho dos sacramentos assim. Mas, olha só, o ativismo era febril. A pessoa buscava os meios que a igreja fornecia para expiar os seus pecados, para estar de bem com Deus. Só que todas essas escadas, vamos dizer assim, elas estão desligadas de Cristo. As pessoas buscavam as peregrinações aos locais sagrados, santos, por causa dos santos que morreram e foram sepultados naqueles locais, venerar as relíquias, porque a igreja dizia que Cristo e os santos, eles tinham adquirido mérito. Então tinha um tesouro de mérito celestial. E através de você venerá-los, fazer orações, eles se tornavam doadores de graça, né? Mediadores, na verdade. Que nem, acho que você já ouviu, né? Pede à mãe que o filho atende, né? Ore a Maria, peça a Maria, que ela vai interceder por você ao seu filho e ele vai ouvir.
Então, Maria era uma mediadora. Então, você deve buscar os santos, aqueles santos do passado, que a igreja canonizou, porque eles não precisaram passar pelo purgatório, eles foram direto para o céu. E eles têm mérito, eles acumularam esse tesouro de mérito. Então, você tem que recorrer a eles para ganhar graça, ganhar méritos, para que você vá para o céu ou que você fique pouco tempo no purgatório. Então, você vê esse ativismo febril. O ensino da igreja dizia que se deveria cooperar com a graça a fim de se tornar justo diante de Deus. Então, durante toda a vida da pessoa, ela buscando os meios que a igreja fornecia, ela ia se tornando cada vez mais justa, né? Cada vez ia acumulando méritos. Porque era o ensino medieval da igreja, que você tinha que cooperar. Cristo só não basta. Só ter fé não basta. Tem que ter também as obras. Sem as obras, você não chega lá. E os reformadores, ao se voltarem para a Escritura, como a gente viu na vida de Lutero, entrar em contato com as Escrituras, principalmente naquela lá que ele começou a dar aula em Romanos, Gálatas, Hebreus e Salmos, ele mesmo falou que o papado havia se soltado dele, porque ele se voltou para o único meio de se achegar até Deus, a sua palavra inspirada. Entrando em contato, ele notou, ele constatou que não é o único meio, o único mediador entre nós e Deus é Jesus Cristo, né? Os reformadores, ao se voltarem para a Escritura, constataram que o único mediador que pode nos religar com Deus é Cristo. Sua obra é suficiente para nos reconciliar com o Pai. Então, por causa disso, começou-se praticamente a atacar os dogmas, a teologia da igreja medieval. E o primeiro, praticamente, ocorreu ali no debate de Heidelberg. Não sei se vocês lembram disso, quando a gente falou da vida de Lutero, que após ele publicar as 95 teses, se eu não me engano, foi 8 meses depois, teve um debate para ele se explicar acerca do que ele falou acerca das indulgências, né? O prior da ordem, Johann von Staupitz, ele preparou esse debate para que Lutero pudesse se explicar acerca daquilo que ele escreveu. E aqui a gente vê praticamente Lutero colocando a cruz no centro. Porque na visão medieval, ele falava da teologia da glória, que você podia se achegar a Deus mediante aquilo que você faz, mediante a razão, mediante as boas obras e mediante o misticismo. E Lutero vai atacar essa teologia com a teologia da cruz. A teologia da glória. Eles pensavam que você podia chegar até Deus usando a filosofia. E a filosofia em voga naquela época era a filosofia de Aristóteles. Você usava a razão, os meios, os pensamentos, né, para chegar até Deus. De forma nua e crua. Eles podiam tentar fazer isso mediante a mente. E se você vê, a teologia medieval ela é muito árida, que é o que a gente chama de o escolasticismo. O escolasticismo era uma teologia muito árida. Eram as pessoas discutindo coisas, às vezes, inúteis. Como, por exemplo, quando a gente fala de escolasticismo medieval, a aridez, quantos anjos podem pular na ponta de uma agulha? O que vale mais, uma oração de 15 minutos ou orar por 5 minutos em 3 dias consecutivos? Tipo, eram os debates que tinham na época. Era uma coisa árida. A gente até compara, se fala que 2 médicos conversando lá e os doentes estavam lá largados. Por isso que o movimento franciscano na época tomou força, porque eles só pregavam coisas simples, Sermão do Monte e tal. Mas a teologia na Idade Média era muito árida, usava muito a mente e se esquecia o coração. Porque o ser humano não é só mente, gente. A gente tem emoções, sentimentos. Então, eles usavam a teologia de Aristóteles, né, por meio das especulações da razão, para se achegar até Deus. É algo inútil. As boas obras, né, as penitências, aquilo que você fazia, os meios que a igreja fornecia para você. Você podia chegar até Deus mediante aquilo que você faz. E o outro era o misticismo. O misticismo vocês poderiam ver até que nem hoje, assim, né, vamos orar no monte, porque lá é um local de poder, lá a gente vai ficar empoderado, e por aí vai. Só para vocês terem um exemplo de como funciona o misticismo. O misticismo medieval também é assim, a questão de busca de revelações, locais de poder, e por aí vai. Eles pensando que, através desse meio, você podia se achegar a Jesus Cristo.
Pra você ter ideia, Santa Catarina de Siena, ela desmaiou lá, quando ela voltou, ela falou que tinha que se casado com Jesus. Né? Casei com Jesus. E tal. E gente tendo revelações, indo para o inferno, e um monte de coisa assim, buscando uma vida mística com Cristo. Fazendo isso, né? Se achegar a Deus, ter uma visão nua e crua de Deus através desses métodos. E Lutero ele falou que todas essas escadas, ele deu até um exemplo da Torre de Babel. Isso vai levar ao erro, contradição e ao erro, confusão. Porque essas escadas estão desconectadas de Cristo. Nenhuma passa pela cruz, nenhuma te leva ao sacrifício no Calvário. Então aí eles contrapôs essa teologia com a teologia da cruz. Não, nós precisamos somente de Cristo. Cristo é o único mediador. Não é nós que vamos até Ele por aquilo que a gente faz. É Ele que vem até nós. Ele deu até o exemplo da escada de Jacó, que os anjos subiam e desciam. Né? Era Deus que construiu a escada. Não fomos nós que fizemos elas pelos nossos atos, pela nossa razão, pelas nossas boas obras. Não. É Deus quem construiu ela. E aquela coisa, por que a gente não consegue ir até Deus pelos nossos próprios feitos, pelos nossos próprios atos? Constantemente nós temos falado aqui. Né? Isaías 64:6 fala que todas as nossas obras são que? Trapos imundos. Não prestam para Deus. Toda a nossa justiça é um trapo de imundícia para Deus. Pensa na sua melhor obra. Ela não vale nada para Deus. Porque todas as nossas obras elas estão maculadas com o nosso pecado. E Deus não aceita. O padrão, gente, para ir para o céu é perfeição. Se a gente não atingir a perfeição, nós não iremos ao céu. Se você não for perfeito desde o dia que você nasce até o dia que você morre, desculpe, o único destino que você tem é o inferno. Deus exige isso de nós, porque Ele é santo, Ele é justo. Então o padrão é perfeição. Como é que a gente vai atingir a perfeição? Nossas obras estão maculadas, são trapos imundos, não prestam para Deus. Então nós se encontramos numa perdição terrível. Né? Nós somos destituídos da glória de Deus, como Romanos 3:23. Né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado ele se alojou em nosso ser por causa de quem? Da desobediência de Adão. Quando Adão pecou, ele maculou toda a sua descendência, todos os seus filhos. E nós somos filhos de Adão. Nós recebemos a culpa de Adão. Tornamos-nos culpados por causa do pecado. E o pecado acendeu a violenta ira de Deus contra nós. Porque Ele é santo, porque Ele é justo. Ó, veja bem, Deus é justo. O que é ser justo? É dar a cada um segundo o seu merecimento. Então Deus vai nos dar, na medida certa, a punição pelos nossos pecados. Porque você tem que lembrar, gente, pecado é rebelião. Pecado é rebelião. Deus determinou como deveriam ser as coisas, através da sua santidade e sua justiça. O homem, depois da queda, ele se tornou o quê? Amante de si mesmo. Não se importando mais com aquilo que Deus fala. Nós até falamos de Agostinho, né? Nosso coração ele é inquieto enquanto não repousa em Deus. Enquanto nós não repousamos em Deus, nós pulamos de um amor a outro, procurando se saciar. E a busca da nossa felicidade, invariavelmente desonra a Deus e desonra e prejudica o próximo. Então, o pecado que nós cometemos é rebelião. Por isso que a punição é justa, né? É o inferno, porque Deus ele é justo. Para sermos salvos, necessitamos pagar nossa dívida com Deus, praticamente. Eliminar nosso pecado e ser perfeitos aos olhos de Deus. Só assim a gente vai para o céu. A gente tem que pagar uma dívida que nós temos, é uma dívida infinita. Nós temos que eliminar o nosso pecado. Só aí sim Deus vai se tornar favorável a nós. E nós temos que ter justiça, ser perfeitos aos olhos de Deus. Como a gente consegue isso? Você já tem a resposta. Nós temos estudado no livro de Romanos. Nós já temos falado tantas e tantas vezes de Cristo. É Cristo, gente. Somente Cristo pode resolver esse problema que por nós mesmos nós não conseguimos resolver.
Atos 4,12. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Cristo é a resposta para o nosso problema. E é somente Cristo. Que nem eu já falei para vocês de Anselmo da Cantuária. Já até citei esse exemplo do por que Deus se fez homem. Por que Deus se fez homem? Por que Cristo teve que descer à terra? Anselmo, no seu livrinho Por Deus Homo, ele fala o porquê. Ele fala da questão da satisfação. Ele fala assim, o grau da gravidade da ofensa depende do nível de dignidade do ofendido. Quando eu sempre falo do Anselmo, eu sempre dei aquele exemplo para vocês do... Vamos supor que você pega com o seu carro ali, você atravessa um sinal vermelho, e na curva você pega e bate num carro velho. Ninguém se machucou, mas você vai ter que arcar com as consequências do seu ato. Você está sem seguro, aí você vai ter que desembolsar um dinheiro lá para pagar o estrago que você fez. E um carro velho, vale, vamos pegar um casezinho aí velho, vale 100, 150 mil, beleza, você desembolsa lá. O cara talvez até fique feliz, porque você está dando dinheiro para ele comprar outro carro. Mas imagine que no mesmo sinal, na mesma velocidade, você vira e bate de cara com o carro mais caro do mundo. Você contraiu uma dívida que você jamais vai conseguir pagar. Por quê? Aquilo que você ofendeu, aquilo que você estragou, vale muito. E praticamente é isso que o Anselmo quis dizer. O grau da gravidade da ofensa depende do nível da dignidade do ofendido. O nosso pecado, gente, é um ato de ofensa à infinitude da santidade de Deus. Logo, o nosso pecado é infinito. Para satisfazer só o quê? Tem que ter uma satisfação infinita. Só que o ser humano é infinito. Não tem como ele pagar. Só Deus poderia pagar. Mas Deus não deve, porque ele não cometeu nada. É por isso que nós precisamos de um homem-Deus. Por isso que Deus desceu à terra. Para pagar uma dívida infinita que nós contraímos por causa do nosso pecado. Dá para entender? Então, nós não temos essa condição de quitar essa dívida. Mas o próprio Deus desce à terra, vive como um de nós, toma os nossos pecados e vai rumo àquela cruz, recebe em nosso lugar a violenta ira de Deus. Paga a nossa dívida. E nem, até a última vez que eu falei sobre esse versículo, eu falei, só existem dois homens. O primeiro, Adão. Os atos deles foram os nossos. Se a gente morrer em Adão, a gente vai receber a herança de Adão. Mas pela fé nós podemos se ligar ao segundo Adão, Cristo. E nós vamos receber a herança do segundo Adão. Que é o quê? Justiça e vida eterna. A quem você está ligado? Adão ou Cristo pela fé? Somente o sacrifício de Cristo pode satisfazer as exigências de Deus. Tenha isso em mente. Só Cristo, só a obra de Cristo pode satisfazer. Nada mais. Não existe nenhum outro mediador, nenhum santo, nenhum tipo de oração, nenhum feito que possamos fazer vai nos colocar num local favorável diante de Deus. Só Cristo pode fazer isso. Mediante a obra de Cristo, o nosso pecado ele é expiado, nossa culpa é removida, a ira de Deus é o que é aplacada, apaziguada, e a justiça perfeita exigida para nos levar ao céu é colocada em nossa conta. E nós vamos ver isso um pouquinho hoje. Vocês já ouviram sobre isso? A questão da obra de Cristo. Palavrinhas que eu acredito que já entraram no vocabulário de vocês. Imputação, morte vicária, expiação, propiciação e a obediência passiva e ativa de Cristo. Você lembra dos nossos estudos em Romanos? Nós já passamos por essas palavrinhas todas. Já falamos um pouquinho dela, falando da questão da obra de Cristo, por nosso intermédio, para a nossa salvação. E a gente vai falar um pouquinho dela hoje, de novo, novamente. A doutrina da imputação. Você lembra que tem 3 imputações na Bíblia. O que é imputação? Imputação é atribuir, é enxertar algo, é colocar algo na conta de alguém. Nós temos 3 imputações na Bíblia. A primeira é a de Adão. Quando Adão pecou, a culpa dele veio a nós. O pecado dele veio a nós. É o que a gente chama de pecado original.
Foi o primeiro pecado que ocorreu, e esse pecado corrompeu toda a descendência, corrompeu Adão e corrompeu sua descendência. E essa culpa foi creditada na nossa conta. Esse pecado foi colocado em nós. A segunda imputação na Bíblia é quando você deposita fé em Jesus. Quando você deposita fé em Jesus, na obra de Jesus, o seu pecado, o pecado de Adão, o seu pecado próprio que você cometeu ao longo da sua vida, colocado sobre Jesus. Jesus toma o seu fardo. A Tony está lendo lá o Peregrino, né? Aquele fardo pesado nas costas. Eu até falei para ela, uma hora ele vai chegar na cruz. Quando chega na cruz, aquele fardo cai. O fardo fica lá na cruz. É isso que ocorre quando a gente chega até Jesus. Quando nós se deparamos com Cristo, com o seu Evangelho, depositamos fé nele, os nossos pecados é colocado sobre os ombros de Jesus. Essa é a segunda imputação. A terceira imputação é a justiça de Cristo. Mas eu não vou falar dela agora, vou falar dela ao final, quando a gente fala da obediência ativa. Mas tenha isso em mente, o pecado de Adão em nós, quando a gente crê no nosso pecado em Jesus. A morte vicária. Por Cristo estar com o nosso pecado, lembre disso, que o pecado merece punição. Se Deus não nos punisse, se Deus não fizesse justiça, ele se tornaria um Deus injusto. Então, o pecado precisa ser punido. O pecado não pode ser levado, como eu sempre falo para vocês, varrido para debaixo do tapete. O pecado precisa ser quitado, pago. Precisa ser punido. Só assim haverá satisfação. Imagine alguém que assassinou alguém. Enquanto não pegarem um bandido e o prendê-lo, o Estado não fica quieto. Ele não tem satisfação, porque um crime foi cometido. E nós buscamos fazer justiça. Colocar o bandido na prisão. Enquanto isso não ocorre, o Estado não sossega. É a mesma coisa a Deus. Para sossegar a Deus, vamos dizer assim, para apaziguar a ira dele, o pecado tem que ser punido. Deus tem que fazer justiça. E olhe, o nosso pecado foi colocado sobre Jesus. O pecado é digno de punição. Se Deus não punir, ele se tornaria injusto. Cristo toma sobre si nossos pecados e sofre a punição em nosso lugar. Para Deus não punir a gente, Deus pune seu próprio filho. E se você vê a severidade que é isso, gente. Deus Pai sempre esteve plenamente satisfeito com seu filho por toda a eternidade. Mas no dia que o meu pecado e o seu pecado caiu sobre Jesus, ele agradou o quê? Moer Jesus até fazer ele enfermar. Você lembra do texto que nós lemos em Isaías 53:10? Deus agradou moer Jesus até fazer ele enfermar. Porque o nosso pecado estava sobre ele. E ele foi punido em nosso lugar. É isso que a gente chama de morte vicária, morte substitutiva. Cristo nos substituiu na cruz. Era eu e você que era para estar naquela cruz. Mas Cristo toma o nosso lugar e morre no nosso lugar. Olha só Gálatas 3, verso 10 a 14. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Olha, a lei não procede de fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebemos pela fé o Espírito prometido. O que ele está dizendo aqui? O que Paulo está dizendo aqui? Por nós transgredirmos a lei, nós se tornamos malditos. Se a gente não permanece, não cumpre a lei todinha, perfeitamente, a gente quebra um só, nós se tornamos malditos, dignos de condenação. O que Jesus fez? Ele tomou essa maldição em nosso lugar. Tomou os nossos pecados e sofreu a maldição em nosso lugar. Foi pendurado no madeiro em nosso lugar. Foi punido por Deus em nosso lugar. Sabe por que Jesus suou sangue no Getsemane? Porque ele sabia que ele ia receber a violenta ira de Deus. Aquilo ali não é medo. Ali fala, o cientista fala que é a questão do pavor. Ser tomado por um pavor tão grande
você passa a suar sangue. Não tem nenhum milagre na questão de Jesus suar sangue. Aquilo ali é tomado. Eu lembro de um filme, eu vi essa cena num filme. Não sei se você já assistiu O Quinto Elemento, com Bruce Willis. Quando o vilão está falando lá com um ser maligno lá, pelo telefone, ele começa a derramar sangue aqui assim. Né? Aquilo ali porque ele estava com um pavor enorme por falar com aquele ser meio maligno. Se você assistir esse filme, você presta atenção nessa cena. A pessoa é tomada por um pavor terrível, que ela sua sangue. E Jesus sabia que ele ia enfrentar a violenta ira de Deus na cruz. Ele tomou o nosso lugar. E ele foi punido em nosso lugar. O sacrifício dele também realizou algo, uma expiação. O que é expiação? Um pagamento, um cancelamento de nossos pecados. O pecado naquela cruz é pago, gente. É quitado a nossa dívida. É paga a nossa dívida. Porque o pecado merecia ser punido. Não merecia? Deus puniu Jesus na cruz. Então o pecado ele é removido, ele é expiado totalmente, plenamente pago pelo nosso Senhor. E a outra palavrinha é propiciação. Vocês também devem lembrar dela. O pecado ele acendeu a ira de Deus. Deus está irado com a humanidade porque ela pecou. Está irado com os pecadores porque ela pecou. E precisa se fazer o quê? Uma obra de apaziguamento, para apaziguar a ira de Deus. E como é que ocorreu isso? Através de um sacrifício. E quem é que trouxe esse sacrifício? Será que fomos nós que fizemos esse sacrifício? Será que a gente fez algo bom? Alguma obra para apaziguar a Deus? Não. Bem, boa palavra, boa resposta. Não, nós não fizemos nada. Não fomos nós que trouxemos o sacrifício para apaziguar a Deus. No Antigo Testamento era feito isso. O cordeiro era trazido, era morto no lugar do ofertante. Deus se apaziguava porque alguém morreu. Alguém precisa morrer. Alguém pecou, alguém precisa morrer. Isso ocorreu com o nosso Salvador. Deus propôs no sangue de seu Filho a propiciação. Se você ler em Romanos 3, no verso 24, é 24, acho que não, é verso 25, eu acho que eu errei ali na escrita. Deus Pai propôs no sangue de Jesus a propiciação por nossos pecados. Quando Deus Pai derramou o sangue do próprio Filho naquele Calvário, ele se satisfez. Porque um sacrifício foi feito, foi pago aquele pecado, expiado, e Deus se aplacou. E Deus se tornou favorável às pessoas, favorável ao ofertante. É interessante também que eu até lembrei de um versículo, Êxodo 25, 22, Deus falando para Moisés: ali virei a ti, e de cima do propiciatório, no meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Se você lembra da Arca da Aliança lá, né? De ouro e tal, tinha dois querubins em cima, a tampa dela era chamada de propiciatório. Quando o sacrifício era feito, o sangue vertido, o sangue era aspergido naquela tampa, era derramado naquela tampa. Então, ali Deus se tornava propício. A ira dele era aplacada porque alguém morreu, alguém foi punido por causa do pecado, e ele se tornou favorável ao indivíduo. O povo do Antigo Testamento se encontrava com Deus de cima do propiciatório. Para nós hoje, onde é que é? No Antigo Testamento Deus vinha a seu povo de cima do propiciatório, pois ali o pecado era expiado, tornando Deus favorável ao seu povo. Hoje é na cruz onde temos um encontro com Deus, onde somos reconciliados com Ele, mediante o sacrifício propiciatório de Cristo. É em Cristo, gente, nós se encontramos com Deus. Por isso, está vendo porque a cruz é importante? A pessoa de Jesus é importante. É Ele que está realizando essa obra, não somos nós. Então, até agora, acho que você viu que a gente não fez nada, né? Nós não fazemos nada para se reconciliar com Deus. É o próprio Deus que faz. E por último, a obediência passiva e ativa de Jesus. A obediência passiva quer dizer a auto-entrega de Jesus. Ele não revidou. Como a gente leu, como uma ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Ele não reagiu. Ele mesmo se entregou. Ele entregou a sua vida por nós. Ele foi obediente até a morte de cruz. A obediência ativa, que é o que mais nos interessa no momento agora, a obediência ativa fala do que? Da sua vida inteira, desde quando ele nasceu até a sua morte.
Desde quando ele nasceu, nós já falamos sobre isso, Gálatas 4:4, ele nasceu debaixo da lei. Cristo nasceu debaixo da lei. Por isso que ele nasceu no povo de Israel debaixo da lei. Ele cumpriu toda a lei. Ele viveu como nós deveríamos ter vivido. Ou como nós deveríamos viver. Cumprindo perfeitamente todo o mandamento, não pecando. Por causa dessa obra dele, ele adquiriu mérito. Ele é justo. Ele é perfeito. Ele é perfeito. Ele realizou tudo aquilo que Deus queria que nós fizéssemos. E quando nós cremos em Jesus, olha só, isso é importante, presta atenção. Quando nós cremos em Jesus, essa justiça é colocada na nossa conta. Por isso, gente, que nós nos tornamos perfeitos. Não por aquilo que a gente fez, mas pela justiça de Cristo atribuída na nossa conta, colocada na nossa conta. Nós não merecemos ela. Nós não contribuímos, nós não fizemos nada para tê-la, mas foi colocado de graça em nossa conta. Isso que quando nós cremos em Jesus, quando nós confiamos, depositamos nossa fé no Senhor Jesus, essa justiça é colocada na nossa conta. Por isso que a gente se torna perfeito. Os atos de Cristo nos reconcilia com Deus. Diga-me, em que contribuímos para a obra da salvação? A resposta é sábia. Nada. Nós não contribuímos em nada. É por isso, gente, que os solas da reforma culminam, tem o seu fim que no sólido glória. Somente a Deus a glória, porque é Deus quem fez toda a obra por nós. É Deus quem envia seu Filho, é Cristo que se entrega, é Ele que faz a expiação pelos nossos pecados, a morte vicária, né? A propiciação, a platana ira de Deus. Nós não fizemos nada. É Ele que cumpre toda a lei e coloca crédito na nossa conta. Então, por isso que tudo é para a glória de Deus. Nós deveremos dar glória a Deus, porque é Ele que realizou essa obra da salvação, essa obra maravilhosa que nos religa com Deus. É aquela coisa, se você tem alguma justiça, se você acha que você vai ao céu por causa da sua justiça, das suas obras, porque você é uma boa pessoa, abandone ela. Se você não abandonar isso, se você permanecer abraçado com as suas obras, com a sua justiça, elas te levarão ao mais profundo inferno. Elas te levarão à ira de Deus. Por isso que a gente fala, abandone a sua justiça própria. Não pense que Deus vai te favorecer porque você é uma pessoa boa, porque você falou que já nunca roubou, nunca fez nada de mal para ninguém, não deseja o mal. Isso não expia pecado. Isso não te coloca num status novo para com Deus. Não te coloca mesmo? Não coloca. Somente a obra de Cristo. Você deve se abraçar no único meio pelo qual Deus determinou que as pessoas sejam salvas. E esse meio é Jesus Cristo. Não pense porque você está casado com um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Não, quando ele subir, eu vou segurar no pé dele. Deus vai me levar. Não. Se agarre aos pés de Cristo, gente. Se agarre nas obras de Cristo, nos méritos de Cristo. Abandone a justiça própria. Só Cristo pode te levar ao céu. Religião nenhuma te leva ao céu. Prática nenhuma te leva ao céu. Roupa nenhuma te leva ao céu. Só Cristo. Por isso que a ênfase dos reformadores era Cristo e somente Cristo. Os méritos, a obra de Cristo é suficiente para a nossa salvação. Não coloque nada no lugar. Se você coloca algo no lugar, o que acontece? Nós vamos estudar a questão, mais para frente, da questão de Gálatas que nós lemos. Mas você tem que lembrar que a centralidade é Cristo. É a sua obra no Calvário. Eu trouxe essa imagem aí, é o retábulo de Isenheim. Foi feito por Matias Grunewald. É fantástico. Ele foi na época da reforma que ele fez essa pintura. O Deus que sofre é que pode nos ajudar. E eu achei interessante que ele pintou ali João Batista ali, como o pregador. O pregador tem a Bíblia aberta e ele aponta para quem? Para Jesus. O verdadeiro pregador, o verdadeiro pastor que orienta seu povo, ele aponta para Jesus, o Cordeiro que foi morto em nosso lugar. Por isso que a gente fala, a cruz, gente, é central para nós. Jesus é central para a nossa fé. Lembre disso, a cruz é central.
Se você está numa igreja, ou se você já pertenceu a uma igreja que não te entregava um pão vivo que desceu do céu, é o que eu sempre falo, duas coisas. Ou você exorta a liderança falando, eu quero Cristo, me entregue Cristo, porque é Cristo que importa. Eu tenho que saber o que é expiação, propiciação, justificação pela fé. Se você não sabe o que concerne essas palavras falam do Evangelho, da obra de Jesus por nós. Eu diria para você, ou se eles não se retratarem, não te entregarem Cristo, saia de lá. Porque lá não está sendo entregue o pão vivo que desceu do céu. O pão vivo que pode te saciar. O pão vivo que vai te levar para o céu. Pense, tenha isso em mente. A centralidade da cruz, a centralidade de Jesus. A mensagem da cruz tem sido negligenciada pelos pregadores. Estão pregando o que a pessoa quer ouvir, não o que ela necessita ouvir. Estava falando com a minha irmã, que ela chegou do Brasil nessa segunda-feira, e ela virou uma catecúmena, ela está se preparando para o batismo, né, se converteu tudo. E ela falou, o Brasil, o pessoal só está interessado em campanha e arrecadar dinheiro. Nada de Cristo, nada de cruz. E é o que a gente tem visto, dia após dia. Você fala com a maioria dos evangelhos hoje, não sabe quem é Jesus. Jesus morreu pelos meus pecados, mas se você aprofundar, não sai disso. E Jesus te ama, e por aí vai. Mas se você aprofunda, se você falar de pecado, as pessoas já se escandalizam. Não entendem a obra de Jesus no Calvário. E ela é principal. A vida cristã é parte dela, toda ela. Cristo é o centro de tudo. Sem Cristo, sem a obra de Jesus, nós não somos nada. Nem um rapaz perguntou para o Paul Washer, né? Assim, Paul Washer é irmão Paulo, né? Irmão Paulo, nós só precisamos de Cristo, né? Ele olhou assim, querido, nós só temos Ele, nós não temos mais nada. Ele falou assim, só precisamos de Cristo. Mas a gente não tem outra coisa. Sem Cristo, não dá. Por isso que Cristo é o centro, gente. Meditem nisso. João 12:32. Quando eu for levantado na terra, atrairei todas as pessoas para mim. Só que pelos pregadores negligenciarem a cruz, Cristo não está sendo levantado e sendo mostrado para as pessoas. A boca dos pregadores estão caladas concernente à pessoa de Jesus Cristo. Eu estou falando, não está sendo entregue o pão vivo que desceu do céu. Pense nisso. Você já fez parte, ou pensa em fazer parte de uma igreja, e se isso não estivesse sendo entregue para você, fuja de lá. Procure uma igreja bíblica. Entregue o pão vivo que desceu do céu. Eu gosto muito de Spurgeon, eu já trouxe essa ilustração para vocês. Spurgeon fala de um sermão cristocêntrico. Fantástico. Ele fala assim, certa vez um jovem pregava um sermão magnífico, grandioso e bombástico a uma multidão. No meio dos ouvintes havia um velho gaulês que não esboçou nenhuma reação. O jovem, ao terminar de pregar, se voltou para ele e perguntou àquele senhor gaulês o que achava a respeito do sermão. O homem respondeu que não dava nenhum valor a ele, a ponto que o jovem indagou. E por que não? Porque não havia nele nada de Jesus Cristo, disse o velho. Ora, disse o pregador, mas o meu texto não apontava naquela direção. Não importa, disse o gaulês. Seu sermão deve seguir naquela direção. Não vejo o assunto assim, disse o jovem. Então disse o outro, você ainda não vê como deve pregar? O modo certo de pregar é o seguinte: de cada aldeia minúscula da Inglaterra, não importa em que região, sempre sai com toda certeza uma estrada para Londres. Embora talvez não haja estrada para outros lugares, certamente haverá uma estrada para Londres. Da mesma forma, de cada texto da Bíblia há uma estrada que leva a Jesus Cristo. E o modo certo de pregar é simplesmente dizendo, como posso, tomando esse texto como ponto de partida, chegar até Jesus Cristo? E então ir pregando pela estrada fora. Mas, disse o jovem, suponhamos que eu descubra um texto que não tem uma estrada que leva a Jesus Cristo. Jovem, faz 40 anos que estou pregando, disse o velho, e nunca achei um texto bíblico assim.
Mas se chegar a achar um, passarei por sérias e secas, e chegarei até ele, porque nunca termino sem introduzir meu mestre no sermão. Olha só. Nós temos que levar o nosso público a Jesus, a pessoa de Cristo. Ele é o centro. Até coloquei aqui, ó. Será que estamos ouvindo daqueles que pregam a obra feita por nosso Salvador Jesus Cristo? Os pregadores têm minuciosamente apontado para Cristo? Porque a gente tem que ser conhecido, gente, por pregar Cristo. Sejamos conhecidos por pregar a obra redentora de Cristo. Eu gosto muito de Paulo. Paulo, em Gálatas 3, verso 1, ele fala assim: ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Jesus Cristo não lhe foi explicado tão claramente como se tivesse visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Gente, Paulo ele pregava de uma forma tão vívida, falando da crucificação da pessoa de Cristo, que é como se os galateus tivessem, sob os seus olhos, tivessem visto o Mestre sendo crucificado. Como Isaías, quando você lê Isaías 53, parece que ele está ao pé da cruz, descrevendo os acontecimentos. A maior obra do pregador é transformar o ouvido em olho, mostrar para vocês o Senhor, falar para vocês do Senhor, da obra do Senhor, e fazer com que vocês voltem naquele Monte Calveira, Monte Calvário, e observar o sangue caindo ali, sendo derramado por você. Então é uma grande obra, né? Uma grande empreitada que o pregador tem. Mas isso está trazendo o quê? O pão vivo que desceu do céu. Paulo, quando pregava, explicava tão claramente, dando imagens tão vivas na mente dos seus ouvintes, que parecia que eles estavam ao pé da cruz, vendo o Mestre sendo crucificado. Será que você pode dizer o mesmo daquele que vos ensinam? Se não, exorte aqueles que te pastoreiam a te entregar Cristo, somente Cristo. O texto que a gente leu, o princípio de Gálatas 1, do verso 3 a 9, eu vou mostrar para você a importância da gente não distorcer o Evangelho, não modificar o Evangelho, porque quando a gente modifica o Evangelho, a gente está sob a maldição de Deus. Eu espero trabalhar com vocês algum dia o livro de Gálatas. É como o livro de Romanos, mas Paulo ele vai atacar aqui uma heresia que começou na igreja dos Gálatas. Diz assim, ó, Gálatas 1, do verso 3 a 9: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aí ele começa: admira-me que estejais passando tão depressa aquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebesse, seja anátema. Anátema, gente, é a palavra amaldiçoado, tá? Que nem Paulo, ele pregou mais ou menos ali na sua primeira viagem missionária, por cerca de 1 ano na região da Galácia. Quando Paulo ele saiu de lá, pregou em Antioquia da Psídia, em Derbe, agora esqueci o nome da outra cidade lá, Listra e Derbe. Quando ele saiu de lá, judaizantes entraram na igreja e começaram a disseminar heresias. E a heresia era mais ou menos assim: a salvação é por Cristo, é mediante a fé em Cristo, mas as obras também têm que ter lugar na sua fé. Então eles influenciavam aqueles irmãos a falar assim, ó, não é só Jesus, é Jesus mais a guarda de sábado, é Jesus mais não poder comer carne de porco, é Jesus mais guardar a lei de Moisés, é Jesus mais guardar o sábado. Então eles começaram a colocar inúmeras regrinhas, falou, é Jesus mais isso aqui. Quando você fala é Jesus mais alguma coisa, você destrói a cruz de Cristo. Por isso que Paulo, se você lê o livro de Gálatas, Paulo ele está indignado. Admira-me que tão depressa vocês estão passando daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho.
Olha só. Porque alguns que vos perturbam, que estão querendo perverter o Evangelho de Jesus Cristo, que não é nem outro Evangelho. O Evangelho é boas novas. O que eles estão fazendo aí, eles não estão trazendo o Evangelho, é outro Evangelho. E esse Evangelho está desassociado da bênção de Deus. E ele é o quê? A maldição. Por isso que a gente não pode distorcer o Evangelho. A salvação, gente, é mediante a fé nas obras de Cristo somente. Se você falar que é fé mais obras, inferno. É fé mais algo rouba, é inferno. É fé mais alguma atitude, inferno. Está desassociado, é um outro Evangelho. Por isso que a gente não pode modificar o Evangelho de Jesus. A gente tem que pregá-lo na sua inteireza, na sua integridade, todo ele, não desviá-lo. Deus não é só amor, Deus é ira também. A gente tem que pregar toda a obra do Redentor, não só uma parte. E o que esses judaizantes estavam fazendo? Estavam distorcendo o Evangelho. É Jesus mais alguma coisa. Jesus mais regras. E é o que a gente tem visto hoje nas igrejas. Não é, a salvação não é mais somente pela fé. É fé mais obras. É fé mais alguma coisa. Quando você coloca mais alguma coisa, você destrói os irmãos. Por isso que Paulo está indignado no livro de Gálatas, com os irmãos galateus. Porque foi algo depressa. Tipo assim, Paulo ele saiu lá, passou um ano lá, saiu de lá. Meses depois ele já teve que enviar uma carta porque ele recebeu notícias que aqueles irmãos estavam desviando do Evangelho puro e simples. Por quê? O Evangelho, esse outro Evangelho, está desassociado da bênção de Deus. Por isso que Paulo fala assim, ó, mesmo que eu, gente, vai e pregue um outro Evangelho e não dê ouvidos, se um anjo vindo do céu vir pregar outro Evangelho para você, do que a gente já pregou, seja amaldiçoado, seja anátema. Por quê? Porque está desassociado da graça de Deus. Porque Deus determinou só um meio, gente, para que a gente seja salvo. Por isso que os reformadores se levantaram contra Roma naquela época. Porque Roma dizia o quê? Mediante Jesus Cristo. Mas tem ali, ó, os sacramentos, as indulgências, a penitência, as boas obras, o amor e por aí vai. Só que os reformadores, ao olharem para a Escritura, falaram, não, é Cristo e Cristo somente. A pessoa é salva pela graça, ou seja, um favor imerecido de Deus, pela fé nas obras de Cristo somente. Somente. Por isso que a gente colocar qualquer coisa a mais no Evangelho, nós distorcemos o Evangelho. Em vez da gente abençoar pessoas, a gente amaldiçoa pessoas. Tem muita gente se convertendo, entre aspas, para um falso Evangelho hoje. Porque não estão mais com Cristo no centro. Por isso que, como eu falei, Cristo é central para nós. A obra redentora de Jesus é central. Sem ela, nós não somos nada. Sem ela, nós estamos destituídos da glória de Deus. Eu já falei do outro Evangelho. E para finalizar, a gente vai acabar mais cedo, a declaração de Cambridge. Eu já trouxe a declaração de Cambridge na última aula. Ele fala da tese de solos cristos. Eles falam assim, ó, reafirmamos. Por que eles reafirmam? Porque na época que eles redigiram essa declaração, a igreja estava se desviando. Então por isso que eles falam, reafirmamos que nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediadora do Cristo histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para a nossa justificação e reconciliação com o Pai. Negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e a sua obra não estiver sendo invocada. Então, é o que eles colocaram na declaração. Veja como isso é importante. Cristo é suficiente para a nossa salvação, gente. Se deleitem em Cristo. Busquem saber mais de Cristo. Na sua obra, na expiação, na propiciação, no Evangelho. O Evangelho quer dizer boas novas, gente. Boas notícias de um Deus desceu
O santo se fez pecador. Eu acho que eu até disse uma certa vez isso, né? O Deus eterno, ele entra na história. Ele é despojado da sua glória para viver nesse vale de lágrimas que é o mundo. E ele fez tudo para nós, para nos religarmos mais uma vez com o Pai. Ele toma sobre si os nossos pecados e morre a morte que nos cabia, a morte que nós merecíamos. Ele é afligido pela ira de Deus em nosso lugar. Fantástico. Por isso que fala, né? João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso eu falo para vocês, estejam conhecidos, se as pessoas puderem conhecer vocês por vocês serem pregadores da cruz, que assim seja. Eu gostaria, se morreu, qual é o legado que ele deixou? Aquele era um pregador da cruz, da obra de Jesus. Assim que deveríamos ser conhecidos, por apresentar a obra de Jesus para as pessoas. O evangelho, a gente, nem já falei uma vez para vocês, a gente é chamado de quê? De evangélico. Sabe por quê? Porque nós carregamos as boas notícias de Deus. Que Deus desceu e morreu em nosso lugar para nos dar salvação. Boas notícias. Esse é o evangelho. Então, tenham isso em mente. Cristo é suficiente. Cristo é o único mediador que pode ligar vocês com o Pai. Nenhuma obra, nada. Aí você pode perguntar, então eu posso viver de como eu quiser, né, irmão? Posso viver de uma boa aí, ó, é só crer em Cristo. A gente sabe que não. Como a gente falou na aula passada, aquele que foi acometido pela graça de Deus, não vive embaixo de qualquer jeito. Ele foi revivido. Ele vive para Deus. Cristo tem padrões, né? E nós vivemos segundo Cristo determinou, que é uma vida santa, debaixo, né, deste mundo, para a glória de Deus. Amém? E a gente já deixa aí para vocês gastarem mais, né, com livros. Sei que vocês gostam de ler. A irmã está assistindo, tá? Ela certeza vai anotar já os livrinhos. São livros maravilhosos. Principalmente do John Stott, A Cruz de Cristo. A Verdade da Cruz, acho que alguns de vocês já leram, já leu, já. São livrinhos fascinantes. E o Somente Cristo ali, do Stephen Wellio, alguma coisa assim. O outro, acho que vocês já conhecem. E um livrinho aqui, que eu estava lendo ali faz um tempo, porque minha Bíblia cancelou, mas muito antes de Lutero, para você ver o Evangelho antes da Reforma. Você vai ver o Evangelho dos pais da igreja, os teólogos medievais, que eles falavam do Evangelho, só que isso não era tão assim divulgado naquela época. Era só alguns escritos, assim, não eram, é o que a gente fala, não eram as principais ênfases daquele povo, né? Foi a ênfase da centralidade da cruz, da expiação, veio na época da Reforma. A questão também ali da imputação do pecado de Adão, gente. Aprenda cada vez mais sobre o pecado. Você quer ter uma visão mais ampla do Evangelho? Aprenda sobre duas coisas: a santidade de Deus e a malignidade do pecado. É que eu não tenho um desenho para mostrar para vocês. Tem naquele livrinho o Evangelho Essencial, a essência do Evangelho, agora eu não lembro, esqueci o nome. A vida centrada no Evangelho, acho que é isso. Tem um gráfico lá maravilhoso, assim, quando você tem a visão cada vez maior da glória de Deus e a visão maior do seu pecado, você contempla mais a obra de Jesus. Porque você entende do buraco que Ele nos tirou. É fantástico. Vou deixar isso para vocês, tá bem? Vamos orar? Vamos terminar orando? Ô, Rio, pode orar pra gente terminar?